Leitura 269, Oséias, 10 a 14, Projeto 365 26 de setembro de 2023. Oséias 10. Segundo a abundância, quanto mais ricos se tornaram, mais ídolos fizeram para agradecer as divindades dos pagãos. O rei, Deus tirou os reis que o povo havia exigido. O trono sem justiça e sem o temor de Deus já não tem mais motivos para permanecer. Dupla transgressão, a tradução literal seria atrelados aos seus dois anéis. A frase traduzida por causa de, ao serem ligados. Israel e Judá seriam levados ao cativeiro, como dois jumentos forçados a lavrar o campo no lugar onde chegassem e estivessem. Como se profetiza no versículo seguinte, o cativeiro seria um tempo de escravidão, de pesados trabalhos forçados. Misericórdia, a palavra-chave da visão do profeta, daquilo que Oséias aprendeu do seu amor para com Gomer. Através do seu lar, Oséias aprendeu sobre este amor de Deus que busca o pecador, transformado pela disciplina, para restaurar a plenitude da glória. A palavra fala de bondade para com os aflitos e necessitados, da boa vontade, da abnegação e da graça. A misericórdia é considerada como o fruto da justiça. Bet Arbel. Identificada com Arbel, na Galileia, a 7 quilômetros de Tiberíades, cruelmente destruída por Salmaneser IV, imperador da Síria, um predecessor do Salmaneser V, 727 a 722 a.C., que conquistou Samaria no fim do seu reinado. O nome da cidade significa Casa da Selada de Deus. Serão punidos por causa das suas práticas junto ao santuário do bezerro de ouro. Oséias 11. Israel. O contexto, aqui, está se referindo à nação, mas o Senhor Jesus Cristo identificou-se com Israel de tal modo que Deus diz as mesmas coisas a respeito de ambos. Esta era uma maneira pela qual os profetas bíblicos falavam e escreviam, dando, às vezes, dois significados às suas palavras. O Espírito Santo utilizou este costume para mostrar em forma de figuras os eventos futuros, ao falar dos atuais. Israel é descrito como o primogênito de Deus. Amém. O amor de Deus para com Israel capacitará essa nação a ser o porta-joias da humanidade, no tocante às coisas da revelação divina. Os profetas chamavam o povo ao arrependimento. Ensinei a andar, Deus ensinou o seu povo a se comportar, da mesma forma que os pais hoje ensinam aos filhos como dar os primeiros passos. Isto comprova que as expressões não se referem ao Egito em si, mas sim a uma figura do cativeiro. Admá, Zeboim, duas cidades destruídas como Sodoma e Gomorra. Oséias 12. Apacenta o vento. Efraim sempre foi dado a vida pastoril. O pecado, porém, que está se desenvolvendo com tanta aceitação, ser-lhe-á como siroco, o vento destruidor do sudeste, da Arábia, o azeite. O tributo, em forma de riqueza natural. Chorou, ou seja, tinha chorado antes dessa experiência inspiradora. Mercador, escolhe-se deliberadamente esta palavra bem rara, por ser a mesma que deu origem ao nome cananeu. Isto quer dizer que Israel adotou os costumes pagãos do comércio de um país cujos habitantes Deus mandou extirpar. Agora Israel, no seu coração, se tornará cananeu. É o desafio do comerciante desonesto que sabe burlar os fiscais. Desde a terra do Egito, quer dizer, desde a época do Êxodo. A festa dos tabernáculos, que celebrava a marcha pelo deserto para chegar à terra prometida na época da ceifa. Símiles, tipos e ilustrações, todos eles recursos didáticos pelos quais se pudesse advertir ao povo, mas, sem ter havido resultado. Profeta, Moisés, como Cristo,
O versículo mostra que o povo deveria ter tido mais respeito para com os profetas, mas que, mesmo assim, Deus ainda podia levantar outro profeta no cativeiro. Oséias 13. A tribo de Efraim tinha grande influência política e comercial, mas só enquanto vivia dentro da lei de Deus, longe da corrupção do paganismo cananita e da adoração a Baal. Homens até beijam bezerros. A homenagem a reis e outros, demonstrada por um beijo, era comum. Aqui o mesmo se dá com os ídolos. Janela, um buraco no teto, que seria como chaminé. Era justamente contra esta atitude que Moisés advertiu os israelitas antes de herdarem a terra prometida. Arrependimento, consolação, conforto, dó. Deus tem poder para invocar e usar os poderes da morte eterna, quando é o caso, como aqui, mas também tem poder para vencê-los. Deus usará este poder em prol do crente. Espiritualmente, o Reino do Norte era como um nenê rebelde. Desde a época da sua independência, não havia vida, nem crescimento. Vento leste, o siroco, que queima, representa aqui a Assíria. Seus filhos serão despedaçados. Não podemos supor que Deus se deleite em tais horrores. É o pecado, e não Deus, que causa tais coisas. Deus vê o pecado, contudo, de uma maneira pela qual nós não temos capacidade de vê-lo. No começo, Deus ordenou que o pecado traria consigo a sua própria condenação. Precisamos, portanto, colocar a culpa dos horrores da guerra, por exemplo, não em Deus, mas na existência do pecado no mundo, e no fato de os homens amarem mais o pecado do que a Deus. Oséias 14. O segundo grande apelo à conversão, para o Senhor, teu Deus. O apelo é para que se volte a Deus enquanto ele se revela pelo seu nome gracioso, Jeová, Senhor, antes que seja o Deus do julgamento, o Criador. Da mesma maneira, devemos nos converter a Jesus, o bom pastor, antes que venha a ser o juiz da terra. Os sacrifícios dos nossos lábios, esta é mais uma expressão para o fato de que, passadas as cerimônias, ficará a verdadeira adoração que é a oração, o louvor, a gratidão, o amor e a dedicação, alimentados pela fé e externamente expressos pelas boas obras. Promete-se aqui que Israel vai abandonar seus 3 pecados mais constantes. 1. A politicagem internacional. 2. A dependência da força carnal, símbolo do justificar-se a si mesmo, o farisaísmo. 3. A idolatria. Reconhecer-se que o pecador é um órfão que depende da graça de Deus. A resposta divina segue imediatamente após a oração da fé. A infidelidade, a falta de fé e de obediência, é a primeira doença espiritual e mental a ser curada, para restaurar a comunhão com Deus, depois a livre caminho para o amor de Deus em nossa vida. A linguagem da restauração é igual à linguagem da apostasia anterior, fala-se das bênçãos naturais que os pagãos atribuíam a Baal. A palavra de Deus parece ser um fardo para aqueles que escolhem as trevas, mas é o sustento daqueles que querem lê-la, nela crer, e viver segundo os preceitos do Senhor. Jesus é o alicerce dos fiéis, e a pedra de tropeço dos que não o aceitam. O capítulo 14 oferece-nos um quadro encorajador. Israel volta-se para Deus, para a sua terra e para as bênçãos que se seguem, tais como somente o amor de Deus pode oferecer. Poderia Oséias ter escrito assim depois de todas aquelas mensagens? Sim, sua compreensão do amor de Deus tornaria isso possível a ele.